Esse aqui é um pequeno esboço do ciclo, né, de apresentação. Bom, a mancha de alternária, a alternariaste eliante, ela é uma doença muito incidente em áreas úmidas. Por quê? Porque tempo, pesquisas, né, comprovam, né, que esse tempo de molhamento no limbo foliar é um fator precursor dessa severidade, né, nas foliagens, principalmente no terço baixeiro médio e inferior. O intuito, né, do trabalho é estudar, né, a reação de cultivares de girassol à mancha de alternária. Esse trabalho ele ajuda propositalmente a pesquisas, né, de melhoramento genético, porque auxilia na escolha, né, de cultivares, né, com maior índice de resistência. No nosso trabalho, exploramos 14 genótipos, né? O trabalho aconteceu em Urutaí, em 2019, né? E utilizamos, né, o delineamento de blocos casualizados. Escalamos, né, essas análises em 5 avaliações para coleta de dados. Essas coletas de dados trabalharam com a severidade, né, em 3 grupos, como montando, né, a área da curva de progresso da doença e explorando também a taxa de infecção. E nesses blocos, os blocos continham 2 por 8 metros. Bom, aqui é uma pequena introdução, né, sobre as características, né, da cultivar em si, o girassol. Segundo, né, estudos do Conab, a área plantada na safra 2022-21 foi de 39,5 milhões de hectares, gerando um peso médio de 10.042 quilos por hectare. Produtividade. As perdas, né, mundiais, 12% das perdas mundiais, né, no mundo aí, são ditos pela própria doença. E as mais severas delas, mais conhecidas, são a mancha de alternária e a podridão branca. Dando destaque, né, que a mancha de alternária ela está no ranking das superiores em ataque, né, a esse tipo de cultivar. Os agentes causais da doença no Brasil são mais vistos, né, no Brasil, são a alternariaste eliante, que é a atriz principal do nosso trabalho, né? E a alternária exinare e a alternária alternata. Ressaltando que a alternária zine, ela é muito semelhante com a alternária eliante. O que diferencia ela é a questão do rosto, pois a alternária eliante não possui rosto. A medida de controle no Brasil mais usual é a química, né, para girassol, porém ela é muito dificultada pela questão de altura de planta, né, a pulverização, né, no caso, devido à altura de plantas. Aqui é mais um dado, né, da produção, né, de tonelada de 2022, da safra 2022-21, que foi 41,1 milhões de toneladas no Brasil, e esses dados são retirados da Conab. Pode passar, professor. As principais fontes de inóculo, né, dessa doença são os restos culturais, né, deixados em campo anteriormente, e questão das sementes. As sementes, elas carregam, né, para si, para o campo, essa questão da doença. Então, tipo assim,
é aqui a professora Érica, né, entende bem, né, de sementes. A questão da semente ser sadia, né? Sempre procurar sementes de qualidade, né? Porque elas provêm a vida da planta, né? É a partir dela que tem toda a vida, né? O, o girassol, por exemplo, ele apresenta, né, boa resistência a estresses abióticos e, porém, ele tem uma alta, né, sensibilidade a estresses estresses bióticos, ele tem uma alta sensibilidade, né? E estresses abióticos, ele tem uma ótima resistência, né? O controle, né? As medidas de controle, como já disse, são a questão da semente, a época de plantio adequada, né? Evitando aqueles períodos muito chuvosos, porque há estudos que mostram que uma incidência, né, de umidade a 12 horas, né, no limbo foliar gera uma questão de um ambiente super favorável à doença. E também temos controle químico. Aqui estaremos falando, né, mais sobre o hospedeiro. Bom, dados, né, que coletados em sítios arqueológicos demonstraram que possivelmente o centro de origem do México, da semente, do girassol, é o México. Foram descobertos, né, sementes, uma semente e um aqueno parcialmente carbonizados, e através de análises químicas de laboratório, descobriram que a data dela era bem antes de Cristo. Então, tipo assim, é muito, muito tempo, né? A importância a principal importância da cultivar é a questão da produção do óleo vegetal, né? Que hoje, em âmbito mundial, ele tem um grande empenho, né? E o uso de biocombustíveis, né? Que vem cada vez mais se intensificando. Ela tem uma grande qualidade, né? Que é a questão da melhoria estrutural do solo, devido à estrutura das raízes, né? Isso varia, né, o espaçamento das plantas variam, né, de número de plantas por área, de acordo com o porte, o vigor dessas sementes e o equipamento que será utilizado, principalmente para questão da colheita, né, e pulverização também, né, que é um grande problema, é a questão da pulverização, né. Aqui a classificação, o nome, né, do nosso problema na cultivar, um agente, né, alternar eliante, e dados, né, da Conab, estimam-se que a doença nesse hospedeiro ela é responsável por perdas de 30% a 80% do rendimento de sementes. O que isso acarreta? Acarreta indiretamente e diretamente, né, a redução de 17 a 33% no teor do óleo final, né, que é um dos intuitos principais, né, o óleo extraído da semente. Pode passar, professor. Aqui temos a imagem, né, da doença que nós coletamos, né, tiramos essa foto no campo, mostrando, né, a agressividade da doença na folha. A característica dela manchas, né, concêntricas ou necróticas, né? Elas podem variar de 3 a 5 milímetros. Podem ver que a cor dela é meio castanho, variando até a negra, quando ela está mais intensa, né, aproximando da necrosia, né?
Ela é de formato angular, arredondado angular, e observa-se que em volta dessa lesão há um halo clorótico. Pode ver aí um halo amarelado. É a característica, né, da doença. Ela atinge, né, os capítulos e as plântulas, né, o receptáculo e os pecíolos. Ela tem uma característica de atacar, né, o tecido jovem, né, da planta, e começa da região baixeira, né, terço médio até o baixeiro, e ela é bem influenciada, né, como eu disse anteriormente, pela questão da temperatura e a umidade. A associação desses dois fatores, né, geram um microclima super favorável à doença. A redução ela gera, né, uma redução do tecido fotossintético e automaticamente, né, ela gera um aperto, né, de produção de fotoassimilados. Isso vai afetar, né, as flores e o número de sementes finais e posteriormente, né, afetar também a produção final, né? A composição populacional do patógeno, ela tem como fatores, né, para influenciar, né, nesse comportamento dela em campo, a pressão gerada, né, pela rotação, que é ciclos repetitivos, né, de rotação e favorecendo, né, esse patógeno. A alta taxa de reprodução, porque ela tem uma reprodução muito acelerada, né, e é uma resistência, né, porque com os químicos, né, também vem a questão da resistência, né, uma pressão gerada por resistência, e acaba tendo uma certa seleção. Para o manejo dessa doença, né, temos a resistência genética, porém ela, ao decorrer dos anos, vem sendo explorada e é muito almejada, mas não encontramos uma cultivar totalmente resistente, né? Geralmente elas são parciais. E atualmente, né, o uso dos fungicidas é predominante ainda, né? E uma estratégia é o uso de sementes sadias, né? Para evitar que essa doença venha a chegar ao campo, né? Esse aqui a gente tem ao lado direito aí as fotos da estrutura, né? E também da incidência, né? Da doença, do patógeno na planta. E podem observar que geralmente a característica desse patógeno é que ele é cilíndrico ou elipsoidal. Eles aparentam ser coloridos e, como eu tinha dito antes, o fator principal de diferença é a questão do rosto, né? Ela não tem rosto. É o que a diferencia da alternária zine, né? Que é o grande precursor, né? Da diferenciação. Os conidioides são cilíndricos e solitários. Geralmente eles apresentam 5 septos, e são oblíquos ou transversais. O patógeno tem a preferência de ataque, né, nas folhas, caule, pétala e sépalas. E eles são altamente, né, eles são altamente expressivos, né, em relação à temperatura e à umidade, onde um microclima apropriado gera um nível alto, né, de esporulação desse fungo. Estudos, né, comprovam que a faixa ótima de temperatura para esse fungo
é na faixa de 35 graus Celsius e com umidade de 12 horas. Elas podem ser, essa umidade ela pode ser permanente ou ela pode ser intercalada. O fator decisivo é a questão das 12 horas. A grande trunfo, né, para combater esse patógeno é a rápida identificação, e as ferramentas, né, mais usuais são a histopatologia e a técnica do PCR. A histopatologia ela vai principalmente estudar, né, essa questão de como o patógeno vai se inserir na folha, como que ele se comporta em relação ao ambiente, que tipo de ambiente vai ser favorável e fazer essa relação dele com a planta. Bom, o objetivo do nosso trabalho, né, é propriamente dito estudar a reação, né, das variedades de girassol em relação à nossa doença, a mancha de alternária. Aí podem ver, né, a foto aí a última à direita, bem necrosada, né, aí, ó, onde as lesões foram tão constantes que chegaram a se unir, né, e essa do meio foi por lagarta, né, esses danos por lagarta, também ocorrendo lá no nosso experimento. Aqui nós classificamos, né, o solo como vermelho distrófico e dividimos em 4 blocos, né, contendo 120 plantas na área de 18 metros quadrados, como pode ver aí na tabela aí, no croquis aí. E elas foram dispersas de forma aleatória, né? Foram 14 variedades, tratamentos, e onde se tiveram as 4 repetições e na forma em delineamento de bloco visualizado. As sementes foram tratadas, né, e plantadas na condição de campo, né, que o nosso intuito era ver o comportamento da doença em campo, né, e o solo ele teve uma correção, né, de acordo com a análise, e nós não revolvemos o solo porque usamos a questão do plantio direto, né, sobre a palhada, né? E é isso, a próxima. Aqui foram as cultivares, né, que a gente utilizou, né, as 14 cultivares, e a gente dividiu, né, as avaliações em 4 avaliações, né, onde aos 53, 60, 67 e 74 dias após o plantio, houve a coleta de dados, né? E avaliamos, né, a área lesionada das folhas e o nível, né, dessa severidade em porcentagem. Aqui a gente tem, né, a escala gramática já adaptada, né, de Amorim, Leite Amorim. Foi um instrumento de suma importância, né, para o nosso trabalho. E a avaliação ocorreu nas folhas localizadas no bacheiro, né, e terço médio. Como já dito, né, com a severidade da escala aí. O teste utilizado, nós usamos os testes de comparação Scott-Knott e não paramétricos para comparação de médias de Turk, né? A análise dos principais componentes, né, também foi realizada, que era a severidade, né, e efetuamos, né, as correlações canônicas, né, das coletas e agrupamos, né, através do
do gráfico de Malarronobis, que é um nome muito difícil, Malarronobis, né? É de acordo com a similaridade, né? Da resposta, né? Da doença, né? Aqui temos as fotos, né? Mostrando, né? Primeiramente na figura a folha, né? Com a incidência, né? Da doença, onde há a lesão e a presença de halo clorótico em volta da lesão. Como eu marquei anteriormente aí, já para dar um enfoque ali, que ali ficou bem claro, né? Os conídeos, né, como podem ver aí, eles possuem números septos transversais, também, bem como há a presença de cicatrizes entre os pontos de interseção entre o conídeo e o conidióforo, e, se contar bem, podemos ver que eles possuem 6 septos e um formato cilíndrico, né, multiseptado, e a questão que foi um fator que ajuda muito, né, na identificação, a ausência do rosto. Na figura C a gente fica evidente, né, os halos circulando, as regiões cloróticas, e a cor predominante, né, que é a cor castanho palha. A questão dessa figura D é visível, né, mais septos transversais do que longitudinais, né, a gente observou, né, na, nas fotos, né, que fizemos, a questão dessa possuir, né, mais septos transversais do que a longitudinais. Aqui é a tabela do coeficiente dos testes de hipótese paramétricos e não paramétricos da severidade mancha-ordinária, e abaixo da curva, né? É um resumo, né? A taxa de infecção para diferentes variedades, as diferentes variedades de girassol avaliadas. Aí ali a gente vê os valores, né, da taxa de infecção e a área abaixo da curva, né? E aqui nós temos a tabela mais expressiva, né? Que aqui a gente tem os dias de avaliação, né? E os estádios fenológicos e a área abaixo da curva e a taxa de infecção. Aqui, aos 53 dias, né? Ficou evidente, né? Que a BRS 323, 323, ela teve uma maior taxa de infecção, né? E aos 74 dias ali, perdão, né? E ela se encontrava no seu estado fenológico, R4, R5 e R9. Essa variação entre R4 e R5. Aos 74 dias aqui a gente vê, né, o comportamento final dessas plantas. E aqui da taxa de infecção a gente vê a diferença, né, do comportamento, né, da doença em cada cultivar. E aí aos 74 dias temos o comportamento da BRS 323, né, que foi de 21,25 ou 21,5, né? E a mais resistente, né, que a gente observou, né, no último dia, né, da avaliação, foi a BRS G71. Oh, perdão, G72. Essas podem ver, né, que elas estão bem próximas, mas a G72 ela apresentou a maior taxa de resistência aos 72 dias, né, no último dia. Pode passar.
Aí é um resumo, né, do que aconteceu ali naquela tabela, né? Que a gente trabalhamos a área abaixo da curva de progresso da doença e a taxa de infecção, os enfoques, né? Ela apresentou uma distribuição anormal, o que resultou, né, numa necessidade, né, de aderir, né, um sistema de avaliação adicional. Pode voltar lá, professor, para me mostrar? Na foto anterior, que foi os valores de F, valores de Friedman. Aqui não cortou, mas são os valores de Friedman adotados. Estava abaixo aqui. Aí, valor de Friedman. Por causa para trazer mais uma exatidão, né, as avaliações, né, as comparações. Pode voltar, professor. O teste não paramétrico, foi efetuado o teste não paramétrico. E essa normalidade, né, a gente acredita que uma possível correção, né, e um possível solução para ter uns resultados mais expressivos seria a avaliação, né, em estádios mais jovens, né, dessas plantas. Então, tipo assim, uma avaliação em dias de aplicação menores poderiam ter resultados mais expressivos, né? Houve, né, essa ausência de diferenças, como eu já disse, variação, variando, né, de 40% a 100%, dos 53 aos 74 dias após o plantio, né, que foi o caso dos dias de coleta de dados. E a possível questão é essa, né? Possivelmente, se a gente trabalhasse com ciclos, avaliações em estádios mais jovens, poderia ter trazido, né, dados, né? Isso é só uma probabilidade, né, que a gente pensou. Outros fatores que poderiam influenciar também, né, nessa diferença é a questão, né, do tempo, né, de umidade, né, nesse limbo foliar e o tempo, né, da cultura em campo. Aqui temos a curva de progresso. Dividimos em 3 grupos, né? E aqui fica bem evidente, né, que a doença, né, teve seu pico máximo de severidade aos 67 dias. Posteriormente, ela teve esse decréscimo. A gente acredita que é devido ao final, né, a proximidade do final do ciclo e a senescência das folhas, né? E aqui também a gente observa que o comportamento da G70, BRS G70 ali, ó, ela teve uma estabilidade, possivelmente por ela não ter ainda começado o processo de senescência das suas folhas. Outro fator que poderia ter influenciado, mas não foi, né, que é o caso de medida de controle químico. Não foi efetuado, né, nesse período, nessa reta, né? Então, não podemos usar ele como fator, né, de importância, porque não foi realizado, né, o uso de fungicidas nesse fim. E, como eu tinha dito, né, o principal fator pode ser a proximidade, né, do fim do estágio fenológico das culturas aí. E essa resposta aí de queda, a perca das folhas, né. Aqui a gente vê, né, as severidades, né, a área abaixo da curva, ela é bem expressiva, né, para a gente, serve como um fator muito importante aí, né, para avaliação.
Temos também a taxa de infecção, né, da doença e o comportamento das cultivares em relação, onde avaliamos ao 71 a maior, onde observamos, né, que a maior área de progresso da mancha de ordinária, né, foi a G72 e a Agará. Já aos 60 dias a maior resposta, tivemos a G71 e a G64. E aqui, como eu já disse, como eu tinha dito, a gente observa, né, o comportamento delas em relação à área da curva da doença aqui, né, de progresso da doença. Aqui a gente usou, né, o agrupamento utilizando a distância de Malham-Bob entre as severidades, né, o gráfico de Crustas, e dividimos, né, em 3 grandes grupos, de acordo com a porcentagem de severidade nos diferentes dias, né. Aí a gente separou, né, aqui, né, a BRS G64, ela foi a que se classificou como mais resistente. Já as intermediárias são essas aqui, catalogadas aqui, né, ao lado esquerdo. E a de maior sociabilidade foi a BRS 323, a G63, a G62 e a Agará 06 aí. Bom, como conclusão, a gente percebeu, né, que ao início as cultivares que tiveram maior desempenho foram a G71, ou a cultivar, né, G71, no seu estágio fenológico de R3 a R5, variando de R3 a R5, e a cultivar com melhor desempenho no final, a gente observou que foi a G72. A R9, nos seus estágios fenológicos R9 e R8, variando. Bom, aqui é bom ressaltar, né, que, como disse lá no início, a resistência é algo muito almejado, né, tanto para o produtor, né, como para a qualidade, né, dessas produções. E vem muito se intensificando, né, o estudo sobre as plantas resistentes. E o trabalho aqui tem um reflexo nisso, né, na escolha, né, de cultivares resistentes para possível pesquisa, né? E essa resistência de acordo com os estádios fenológicos, né, viabilizam a perpetuação dessa espécie, né, no decorrer de todo o tempo, permitindo que ela continue tendo sua produtividade e, claro, né, não extinguindo. Pode passar, professor. Que foi a nossa literatura citada aí durante o trabalho. E, no mais, né, obrigado pela atenção e qualquer dúvida é comigo mesmo.